mano, você falou do Mas- estudo aí, do trabalho, como que era o custo aí, tipo, da escola, o trabalho, assim, quanto você conseguia tirar, o custo de vida, como que era? Primeiramente, o custo do curso de inglês, né, naquela época, era em torno de 1.200 euros, que você estudaria por 6 meses. Aí Né? tudo paga em euro aí também. Não tem Exatamente. nenhuma moeda local nem nada, né? Não, é em euro também, parte da 1.200 União Europeia, então. por É. mês, Ignorante. a cada 6... Não, era 1.200 euros você pagava e semestre. você tinha o visto do semestre, que na verdade te dava o visto de estudante por 1 ano, né? Sendo que estudo 6 meses e férias 6 meses, né? Barato. Hoje em dia tá 8 meses, então eles diminuíram, tem uma diferença aí. Hoje em dia mudou. Aham. Mas naquela época. O resto, e moradia. aí outra coisa que eles pedem lá na Irlanda, e isso ainda continua, para você ter um visto de estudante lá, você precisa comprovar 3.000 euros em conta. Entendeu? Então, você precisa abrir uma conta no banco, depositar 3.000 euros, aí quando você receber o statement, o extrato na sua casa, você vai usar a carta da escola, o comprovante de 3.000 euros para você fazer o seu visto, entendeu? Então ele é condicionado a isso, para que eles tenham uma segurança de que a pessoa tem como se sustentar ali, né? Não vai depender do governo. E aí, enfim, aí vai ter um valor do GNIB, que é o documento de lá, tipo uma identidade, que era na época mais ou menos, acho que 300 euros, 350, né? Enfim, e aí quando você fez todo esse processo legal, você já tem um visto de estudante. Aí para trabalhar você tira um documento que chama PPS, que é um documento que te dá o direito de trabalhar, né? Então, aí vai ficar mais fácil as coisas, você vai trabalhar como imigrante, você, qualquer lugar que você quiser, você vai trabalhar legalmente. Com o salário mínimo, na época, era 8,65 por hora. É isso que eu ia perguntar. Quanto você tirava quanto você conseguia tirar nesse trabalho de 20 horas aí por semana? Porque eu imagino que devia ter alguma gorjeta ou não tinha isso daí? Depende do trabalho, né? Quem trabalha normalmente dentro da cozinha não tem gorjeta, mas tinha um pouco compartilhado, mas é diferente de, por exemplo, quem trabalha como garçom. Sim. Normalmente tem uma gorjeta a mais, né? Então, por exemplo, trabalhando 20 horas semanais, 20 vezes 8,65 ali, acho que no mês, se o salário mínimo era em torno de 1.100 euros, mais ou menos, no mês, dividido por 2, daria ali uns 550, 600 euros a cada 15 dias, a cada 2 semanas, né? Então, e aluguel é tranquilo? Visto que o aluguel era, em média, naquela época, 250 euros por mês, então, eu tirando ali 200 por semana a média, que era o salário mínimo, 250, 300 por semana, fica tranquilo para você pagar o aluguel no final do mês, mas o aluguel era 250 euros, um espaço de cama num quarto. Tipo, eu dividi o quarto com um amigo, outras né? pessoas. A casa era dividida, sei lá, 4, 5 pessoas, às vezes 6, e já vi casas com 8 pessoas. Pensei que você estava dividindo a cama, mano. Por exemplo, se a pessoa... Não, divide o quarto, né? Então... você divide o quarto. Aí tem várias opções, né? Então, tipo, sei lá, uma média de alugar uma casa, naquela época, sei lá, uma casa com 2 cômodos ali deveria ser na média de 1.200, 1.500 euros, que hoje em dia já deve estar mais ou menos 2.000 euros uma casa. E aí você pode escolher, se você morar sozinho, você vai ter esse valor, que, tipo, é bem viável, né? Você tem que ganhar muito bem para conseguir morar sozinho.
Então você vai ter que dividir, entendeu? E aí você escolhe, se quer morar com um conforto a mais e um quarto sozinho vai ser mais ou menos, naquela época eram uns 300 euros, 300 e pouco. Hoje em dia, um quarto sozinho, você pode ir por aí 600 talvez, 500, 600 euros um quarto sozinho por mês. O salário com certeza também deve ter aumentado. Quando a gente O salário agora é 10,50 por hora. Uhum. Quando a gente chegou aqui foi assim também, né, Lê? A gente morou dividindo um quarto, né, era eu, você, o Guima, depois chegou o Vini, e tinha 2 amigas do Guima que não saíam de lá, tá ligado? Então ficava 5, 6 lá no quarto. O Pedro pagava 250, era isso, Pedro? Acho que era, e você pagava... O Pedro era 250 porque ele tem medo de barata, e a casa tinha barata, então ele dormia na cama. Como eu já não tinha tanto medo de barata, eu pagava 200 e dormia no colchão com as baratas no chão, entendeu? Não, isso foi bravo. Coisas que às vezes as pessoas não sabem, né? Ninguém vai postar eu já acordei à noite assim, uma sensação estranha, liguei o celular aqui, a baratona andando no peito. Dá um peteleco e volta a dormir. Entendeu? Não precisa peteleco na barata e sono de novo, acabou. É a vida que segue. Isso ninguém mostra, né, Biro? Ninguém mostra, exatamente. Isso que eu até lembrei de uma situação no meu emprego, por exemplo, esse primeiro emprego que eu trabalhei, uma semana eu estava lavando uma coifa lá da cozinha e cortei o meu dedo de uma forma profunda, né? Tipo, e aí o cara me deu 3 dias de folga. Quando eu voltei lá, falei, ainda o corte tá... Eu não tinha seguro de saúde, então era muito caro de ir no médico. Eu falei, não, vai melhorar, né? Pus toda aquela positividade. Enfim, voltei lá e falei pro cara, ainda tá machucado, eu não vou conseguir trabalhar agora. Ele falou, não precisa mais não, agora a gente não precisa mais. Enfim, uma semana eu durei lá. Aí depois eu consegui outro trabalho, trabalhei 2 semanas. Aí em 2 semanas o cara falou, então, a gente não vai precisar mais? Muito obrigado aí, essas 2 semanas. E aí, tipo, foi complicado essa hora, porque estava chegando o verão, o tempo que todo mundo ia curtir, e eu estava numa situação sem grana, tipo, eu preciso trabalhar de algum jeito, entendeu? E aí eu não conseguia mais pagar o aluguel, onde eu estava. Aí não conseguia arrumar um emprego nesse mês, então eu paguei o último aluguel onde eu estava, e aí pedi para um casal de amigos que tinham se mudado para outra casa, pedi para eles, eu posso dormir no sofá da casa de vocês por talvez 2 ou 3 semanas, até eu conseguir um emprego, depois eu pago vocês, eu posso cozinhar, cozinhar é comigo, então se quiserem eu posso cozinhar lá para vocês, né? E inclusive eles são incríveis, o Gil e a Ellen, grandes amigos que até hoje falo com eles, enfim, muito parceiro. E eles me ajudaram nessa. E aí, na casa tinha um cachorro, então a cachorra ficava na sala também. Então, quando eu ia dormir, eu tinha que tirar os pelos da cachorra do sofá para poder dormir. E nessa época, o emprego que eu consegui foi vendendo jornal na rua, cara. Foi a única coisa que tinha para fazer. Fui vender jornal. E aí, o detalhe, vender jornal em qualquer lugar é uma coisa. Agora, na Irlanda, é vender jornal com o quê? 0 graus do lado de fora, você tá lá, fica horas no farol, vem chuva, vem tudo, você tá ali com uma capa, ganha 50 centavos de euro por jornal. Quando eu vendia muito, era tipo 15 jornais num dia, então eu ia, comprava comida e já era.